Bom dia, paz. Bora começar mais um dia, gente. Deus é bom, gente. Deus é maravilhoso. Vamos cantar? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus, bom dia. Vamos deixar tudo no altar, tudo, né? Ontem eu ouvi algo que dizia assim, né? Que as bênçãos nos alcançaram. Nós não precisamos viver em prol de bênçãos, né? Mas nós temos que viver em prol de cumprir os princípios da palavra de Deus. Quando eu cumpro os princípios da palavra de Deus, as bênçãos me alcançaram. Tem muita gente vivendo para trás das bênçãos, porque não estão cumprindo os princípios, obedecendo ao Senhor, à voz do Senhor. Mas que nós possamos nos voltar e falar, Senhor, o que a sua palavra diz? O que o Senhor quer de nós, né? Bom dia, Paulinha. Paz, Deus abençoe. Bom dia, Karina. Paz, querida. Bom dia, Douglas. Bom dia, Ivani. Deus abençoe cada um de vocês. Pegue sua Bíblia, vamos ler a Bíblia. Vamos aprender. E o que eu acho mais interessante, né? Que talvez alguém ache assim, né? Nossa, Ju, mas eu vejo alguns vídeos, né? Vídeos que a gente recebe curtos no WhatsApp, do Quai, Ai, gente, tantos vídeos por aí agora de TikTok, com mensagens de Deus, e eu creio muito, né? Tem algumas que realmente, ou cortes, né? Alguns pedaços de pregação, Deus fala realmente conosco, mas eu creio, né? Tem momentos que Deus fala conosco, mas eu creio muito mais nesse tempo, que é um tempo simples, é um tempo ordinário, mas é você e a palavra. Não tem problema nenhum você receber um vídeo, você assistir uma hora ou outra, mas nós temos que ter nós mesmos, nós não podemos ficar terceirizando. Tem gente que escuta mensagem o dia inteiro, pregação o dia inteiro, mas não tem ele próprio contato com a palavra. Esse tempo de parar tudo, de estar diante do Senhor. Não faça isso. Tenha o seu tempo, né? Aprenda você a ler a palavra. Aprenda você a ter uma vida com Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Amém? Bom dia, Raimunda. Bora lá? Pegue sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Os falsos apóstolos. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas tenho medo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, Paulo vai dizer assim, eu tô cuidando com vocês com zelo, eu sei que às vezes ele tá querendo dizer assim, olha, tô pegando no pé de vocês, porque eu tenho um zelo muito grande, porque eu tenho que apresentar vocês como igreja, como uma noiva pura, né? Para o marido, a saber que ele é Cristo. Então, ele falou assim, a serpente enganou Eva no jardim, onde não tinha, gente, nenhuma influência externa, né? Além, né, da de Satanás. Então, e aí ele vai dizer, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus,
que nós não temos pregados, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salários. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Caia. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então ele vai assim, tomem cuidado, tomem muito cuidado, né? Quem vocês estão seguindo, ele vai falar, eu não quis em momento nenhum ser pesado para vocês, né? Outras igrejas de outros lugares, né? Me ajudaram, pagaram salários para mim, para que eu pudesse pregar para vocês. E aí ele vai dizer, cuidado com os falsos profetas, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, né? Às vezes aparece, gente, por isso que a gente tem que, outra vez, né? Eu nem tinha lido essa parte ainda. Olhar para a palavra de Deus, nós temos conhecimentos da palavra de Deus, saber se está escrito. Porque senão nós somos levados por falsos profetas, falsas pessoas, e tem. Assim como nós vemos na TV, pessoas se passando por médicos, pessoas se passando, né, por homens de negócio, tem homens se passando por pastores, não são pastores, são falsos pastores, né? Então que nós possamos, só que como que eu vou saber? Querido, leia a palavra, porque se você conhecer a palavra, quando alguém falar, peraí, isso não tá lá, né? Você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer o seu Deus através da palavra. Vamos continuar? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, agora o versículo 16. Pegue sua Bíblia. Paz, Regina. Paz, Zenon. Pegou sua Bíblia? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16. O sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoite, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio,
Uma noite, um dia, passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza que eu me não abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para que me prenderem, e fui descido em um cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Então ele começa esse capítulo falando, cuidado com os falsos apóstolos, cuidado. Eu temo que assim como Satanás enganou Eva, engane vocês também. Então, gente, vamos ler a palavra, vamos conhecer a Deus. Esse tempo de live é só um tempinho para você se inspirar, ler a palavra, mas tenha um tempo com Deus todo dia. Nós estamos nos últimos dias e há falsas doutrinas, pessoas como nós lemos, que se transfiguram diante de luz, mas por trás são falsos profetas, são falsos apóstolos. E aí Paulo vai dizer, gente, a verdade, eu sou ministro de Cristo, a verdade é que eu sofri açoite, prisões, naufrágio, perigo de morte, eu passei fome, eu passei fadiga, trabalhos, muito jejum, muitas vigílias. Então ele está dizendo assim, vai ter sofrimento, né? Esse evangelho que fala assim, olha, você não vai mais sofrer, é mentiroso, não condiz com a palavra. Paulo foi um grande homem de Deus. Leia, se você chegou agora, depois leia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, você vai entender que um dos maiores homens de Deus, o apóstolo Paulo, ele foi açoitado, com 39 açoites. Você vai ver que ele viveu uma vida de naufrágio, uma vida que talvez se você olhasse e falasse assim, Deus não está com ele, Deus estava. Nós precisamos entender que nesse mundo nós vamos ter aflições, nós vamos passar perseguições, tantas coisas, mas importa que o Senhor está conosco. O que ele vai dizer, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, né? Ele está conosco, ele sabe que a gente não mente. Então não tire o sofrimento da vida cristã. Ju, eu estou sofrendo muito, faz parte. Ju, o Senhor pode, em algum momento, sim, o Senhor pode nos livrar, como livrou Paulo, como, ele vai dando livramento, ele vai cuidando de nós, mas tem sofrimento nessa terra. Então, toda vez que alguém quiser tirar o sofrimento, quiser que ele vai dizer que ele passou por salteadores, em desertos, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, ele passou por tudo, mas ele não remetia a isso. Muita gente fala assim, Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Não, faz parte desse tempo que nós estamos na terra. Mas haverá um dia, aquele dia que nós vamos estar com ele. E aí não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, né? Então, não tire o sofrimento da vida cristã, porque ele existe. Amém? Bom dia, Deus te abençoe. Bom dia, Ana Maria. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor, mas em nome de Jesus, leia sua Bíblia, em nome de Jesus, depois que encerrar a live, tenha um tempo com Deus, conheça o seu Deus, procure o Senhor, você, para que você consiga também identificar quando Satanás vier tentar te enganar. Abba, Pai, sua palavra é tão maravilhosa e nos ensina tanto. Senhor, nós queremos fugir de sofrimentos, nós não queremos sofrer. E às vezes nós nos deixamos enganar, Senhor, por falsas doutrinas. Mas quando nós olhamos para a sua palavra e a sua própria palavra diz que ela é pura, ela é verdadeira.
nós encontramos que há sofrimento, há açoites, há perseguições, há momentos de desespero, há naufrágios. Ah, Senhor, a fadiga faz parte da vida cristã, tudo isso. Espírito Santo, nesse dia vem nos ensinar a suportar, a estar contigo, a aprender contigo, a entender, Senhor, que ainda que nós vivamos uma vida abundante nessa terra, porque nós temos a sua presença, porque nós temos o seu Espírito Santo em nós, nós passaremos momentos difíceis, momentos de tribulações, momentos, Senhor, em que o mundo vai julgar que nós estamos em pecado, porque não é possível. Mas a verdade, Senhor, é que nesse mundo nós teremos aflições, mas nós temos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Senhor, pelo Espírito Santo, nós vamos vencer também. Ajude, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã não querer tirar o sofrimento do Evangelho, porque quando nós olhamos para a sua palavra, há sofrimento. Então, Senhor, nos ajude a passar pelo sofrimento, nos ensina, nos fortaleça, nos ajuda a amadurecer como cristãos e continuar olhando para Ti e vivendo e desfrutando de uma vida contigo, Espírito Santo. É no nome de Jesus que nós pedimos, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Volte-se para a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus, tenha intimidade com a palavra de Deus, sabe discernir se está na palavra, isso não está na palavra. Amém? Aprenda a sofrer. Ah, Ju, você está de brincadeira? Não, gente. A gente precisa aprender a sofrer. Faz parte da vida cristã. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, que tudo te vá bem. Amanhã nós estamos por volta das 6h15 aqui. Mas busca ao Senhor, mais e mais. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma quinta-feira abençoada.